Olha o que diz o texto, irmãos. Abre o teu coração para essa mensagem, para essa palavra, porque aqui tem muita coisa aqui para nos ensinar. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar. Como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da nova aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Amém? Feche teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Mas pedimos que o teu Santo Espírito venha ministrar no nosso coração nessa noite. Fale conosco, Senhor. Traz para nós a revelação dessa palavra, para que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Todo mundo já ouviu falar de religião, e alguns se acham religiosos, se têm como religiosos, porque fazem parte de alguma religião, mas alguém pode não saber qual é o significado da religião. A religião, o seu significado é religar. Na sua palavra de origem, religar. Religar a quem? Religar o homem a Deus. Por que a religião tem o intuito de religar o homem a Deus? Porque desde a criação do homem, lá no Gênesis, com Adão e Eva, quando o pecado entra no mundo, no ser humano, ele é desligado de Deus. Com a entrada do pecado na vida de Adão e Eva, eles foram desligados espiritualmente de Deus. O espírito deles foi morto. Quando Deus disse, se vocês comerem daquele fruto, vocês morrerão. Deus não falava apenas de uma morte física, que eles tiveram muitos anos depois, mas Deus falava principalmente de uma morte espiritual que os separaria de Deus. E por causa dessa separação, hoje a religião, ela tem um objetivo de religar o homem a Deus, ou seja, aquilo que o pecado desligou, a religião hoje, através de Cristo Jesus, tenta religar. Amém? Mas entenda uma coisa,
A gente ouve falar por aí que toda religião leva a Deus. E isso não é verdade. Porque religião nenhuma leva ninguém a Deus. O que leva a Deus é o seu Filho Jesus. Ele é o caminho que leva a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixa bem claro que o único caminho para se ligar a Deus é Ele mesmo. Agora, lógico, nós, fazendo parte de uma denominação, de uma religião, nós sabemos que a religião apresenta quem? Cristo como caminho. E toda religião que apresenta Cristo como caminho é uma religião que nos liga a Deus através de Jesus. Entendido isso, nós precisamos também compreender algumas coisas dessa passagem. Coisas que podem nos levar ao melhor caminho. Ainda hoje, eu conversava, juntamente com os irmãos que estavam aqui na EDD, da possibilidade de alguém se perder ou se desviar dentro da igreja. É uma mentalidade, irmãos, que a igreja ela tem, que a gente precisa derrubar. Qual é essa mentalidade? Se a pessoa não vem a 1, 2, 3 cultos, quando ele aparece, alguns irmãos dizem assim, está desviado. Culto não desvia ninguém e não mantém ninguém no caminho. O que desvia alguém é ele mudar o caminho que levava a Deus para tomar o outro caminho. Quando eu e você, nós nos convertemos, nós estávamos trilhando um caminho, uma direção. Por isso que o nome é conversão. Fulano de tal se converteu. O que diz isso? Ele saiu de um caminho que ele estava, agora ele fez uma conversão, para aqueles que são motoristas, ele fez uma conversão em direção a Deus. Então ele se converteu. E o que é o desvio? Eu estou num caminho em direção a Deus, e aí eu resolvo pegar um outro caminho. Então eu desviei do caminho que levava a Deus. Tem muita gente na igreja que se encontra desviada, nessa não, que aqui não acontece isso, mas tem muita gente na igreja que se encontra desviada do propósito de Deus para a sua vida. Tem muita gente desviada dos sonhos, dos projetos de Deus para a sua vida. Estão nos cultos nos domingos, estão fazendo as atividades da igreja, mas não estão cumprindo o propósito de Deus. Essa pessoa é a verdadeira desviada. E o problema é maior, por quê? Ela está desviada dentro da igreja. Pastor, eu sempre pensei que se eu viesse no culto todo domingo, eu nunca ia me desviar. Eu sempre digo isso. Você imagina Jesus voltando e perguntando, por que você faltou aos cultos? Quantos cultos você foi na sua vida? Mas ele vai perguntar, o que você fez com aquilo que eu te ensinei? O que você fez com a minha palavra? O que você fez com aquelas pessoas que eu te enviei para ensinar a palavra de Deus? Isso ele vai perguntar. Isso ele vai querer saber. Então, muitas pessoas dentro da igreja, elas se encontram desviadas porque Deus ensina algo, mas a pessoa faz o contrário. Deus tem um propósito, mas ela está correndo atrás do seu próprio propósito. O Senhor fala conosco, brada em nosso coração, mas nós insistimos em fazer do nosso jeito. Isso é ser desviado. Então, que a nossa igreja jamais caia na armadilha de achar que alguém que algum tempo não aparece está desviado só por isso. Pastor, então quer dizer que eu só venho o mês que vem. Aí você acaba de descumprir um texto que nós acabamos de ler. O congregar é necessário. Então não tem escapatória, pastor? Tem não. Eu tenho que congregar. E ao congregar, fazer a vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Eu e você estamos aqui para aprender a palavra de Deus, a vontade de Deus, e poder praticar.
Para quê, pastor? Para que a gente viva verdadeiramente o novo caminho. Irmão, tem tanto cristão por aí que não sabe viver ou não experimentou verdadeiramente o caminho que Deus tem para a sua vida. São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que não prosperam, são pessoas que não têm uma vida satisfeita e feliz há muitos anos. Por quê? Porque não vivem o caminho de Deus. Deus escreveu um caminho para mim e para você. E esse é o melhor caminho. Mas tem muita gente vivendo o seu próprio caminho, fazendo a sua própria vontade. E aí passam tantas dificuldades e necessidades que não precisariam passar. E pastor, quer dizer que se eu obedecer 100% Deus, eu não vou ter mais dificuldade. Vai. Porque é assim que a gente aprende. Mas a diferença é, você vai ter condição de passar pela dificuldade diferente. Você vai aprender, você vai crescer. E você talvez não erre mais. Mas quando nós fazemos o nosso próprio caminho, a tendência é a gente ficar dando soco em ponta de faca. Não sai do lugar, parece que não rompe. E deixa eu te falar uma coisa, o maior índice de esfriamento dentro da igreja são pessoas que há muito tempo estão tentando mudar de vida e não conseguem, ficam frustrados, se desanimam e se afastam de Deus dizendo, Deus não mudou a minha vida, eu estive lá durante 2 anos, 3 anos no culto, e o culto, ouvi a palavra e Deus não mudou a minha história. Sabe por que Ele não mudou a sua história? Porque você nunca obedeceu aquilo que Ele falou para você fazer. Então não adianta eu sentar numa cadeira, ouvir a voz de Deus falar comigo e não obedecer. Eu vou passar 2, 3, 5, 20 anos e a minha vida não vai mudar o que deve mudar. Não, pastor, mas já mudou alguma coisa. É claro, porque se não tivesse mudado nada, meu irmão, seria complicado. Mas talvez hoje, irmãos, em nosso meio, nós deveremos ter um percentual de pessoas felizes maior. Um percentual de pessoas satisfeitas maior. Talvez no nosso meio cristão, nós tivéssemos um percentual de pessoas realizadas maior. Mas por que nós não temos? Porque não basta simplesmente eu sentar na cadeira. Tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que castigava, era um Deus que matava, era um Deus terrível. Mas aí o Deus da graça hoje, parece que ele se converteu e agora ele é o Deus que aceita tudo. Aquele Deus que no Antigo Testamento dizia, vocês têm que me obedecer para ser abençoado. Vocês têm que cumprir a minha palavra para que vocês prosperem. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês comerão o melhor dessa terra. Aquele mesmo Deus, a palavra diz que ele tem uma característica, imutabilidade. Ele não muda, ele é o mesmo Deus ontem, hoje, será para todo sempre. Amém? Então aquilo que ele pedia para o seu povo, ele continua pedindo. Mas peraí, pastor, nós estamos na graça agora. O problema é que a graça foi deturpada. Muita gente ensinando por aí coisa errada a respeito da graça. Que na graça Deus aceita tudo. A graça coach, a graça da teologia coach, que só prega o mel, o açúcar do evangelho, mas não diz que o crente tem que se converter, que tem que obedecer, que tem que mudar, que tem que tratar bem a sua esposa, que tem que tratar bem o seu marido, que tem que tratar bem os seus filhos. Não diz que esse evangelho ensina a ser uma pessoa melhor. É só o açúcar. Deus tem vitória. Deus tem o melhor dessa terra. Deus tem tudo para você. Deus fez tudo, sim ou não? Deus já fez tudo, sim ou não? Sim. O que está faltando é eu e você fazermos a nossa parte. Quando o Evangelho nos mostra Jesus na cruz dizendo, está consumado, ele está dizendo, olha, minha parte está feita. Agora falta vocês fazerem de vocês. Creia e obedeça. Só crer não é suficiente. Aquele que só crê e não obedece, o Tiago diz que a fé desse é morta. Porque se eu creio, eu tenho frutos da obediência na minha vida. Eu tenho a prática da palavra na minha vida. Só existe um caminho.
Deus tem para mim e para você um novo e vivo caminho, chamado Jesus. Repare que não é um caminho novo somente, ele é um caminho novo e vivo, porque Jesus vive. Uma vida nova através de Jesus na sua vida. Essa é a nova aliança. Uma vida nova através de Jesus na sua vida e na minha. Essa é a nova aliança. Jesus habitando em nós através do Espírito Santo. Amém? Quem tem Espírito Santo na sua vida, que levante sua mão. Glória a Deus. Está dentro de você, irmão. O maior poder do universo está disponível para você, dentro de você. Se você crê, se você recebeu, você creu, está dentro de você. Agora o texto diz o seguinte, que esse novo caminho só é possível através do lavar do sangue de Jesus. Ou seja, está falando de purificação, redenção dos pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Sem Cristo eu continuo sujo. Sem Cristo eu continuo contaminado. Sem Cristo eu não tenho como acessar Deus. E a gente ouve as pessoas dizer, não, eu tenho Deus na minha vida desde que eu nasci. Não é verdade. Deus criou todo mundo. Todos são criação de Deus. Mas filhos e filhas, só aqueles que creem. Só aqueles que pela fé acreditam no Filho de Deus. Essa é a grande diferença. Então Deus não está conosco desde que nós nascemos, porque a semente do pecado passou para nós. Então nós já nascemos corrompidos. Você, quando olha uma criança crescendo, você vê uma criança que mente, uma criança que tenta enganar e ludibriar. Tem criança que manda no adulto. Tem criança que, quando nasce, ele domina a casa de tal maneira que ele passa a ser o senhor daquela casa. Por quê? Porque ele consegue pegar a fragilidade dos pais, essa criança ela vai dominando. Aí você pergunta, como é que uma criança consegue fazer isso? A semente de Adão e Eva, a natureza humana, que é pecaminosa e tende para as coisas do mal, já nasce conosco. E aí Deus tem um antídoto, a natureza divina. A natureza celestial, que nós recebemos quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Todo aquele que fez a confissão, quando Deus diz que nós somos seus filhos, todo aquele que crê, é justamente isso. Nós nos tornamos filhos porque recebemos a natureza de Deus em nós. E essa natureza de Deus começa a lutar contra a natureza de Adão, a natureza humana, que só quer as coisas do mal. Mas a natureza de Deus quer as coisas do céu, quer as coisas do alto. Existem pessoas que eram muito carnais, ligadas às coisas dessa terra, avarentos, que ao se encontrarem com Cristo e crescer espiritualmente, deixaram de desejar as coisas dessa terra e passaram a desejar as coisas do reino de Deus. Pastor, então quer dizer que essa pessoa não quer ter mais nada? Não. Pelo contrário, às vezes essa pessoa tem muito mais do que qualquer um outro, porque não dá valor às coisas da terra. Deus entende que ele vai fazer com aquilo que ele dá, aquilo que Deus quer que ele faça. Então Deus dá, esse nós chamamos de mordomos fiéis, que recebem de Deus para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Mas eu quero para mim, eu quero guardar para mim, eu só quero para mim. Desejo ter as coisas dessa terra só para mim. Deus retém, porque tudo nessa terra, no universo, é dele. E ele não vai dar nada para mim ou para você, se ele sabe que vai nos prejudicar de alguma forma. Deus não quer nos perder. É por isso que tem muita
Muitas pessoas que não se tornam milionárias dentro da igreja, porque sabem que se pegar um dinheiro maior, se perde. Amém? Agora, o texto diz, irmãos, que isso exige, o novo caminho, exige ousadia. Tem que ser com ousadia. E eu fiquei meditando nesse texto, por que tem que ter ousadia para escolher o novo caminho? E eu comecei a lembrar das pessoas que o Espírito Santo fala nos cultos, e eles ficam sentados na cadeira, e quando o pregador ele faz o apelo no final da mensagem, dá aquela vontade na frente, dá aquela vontade de aceitar Jesus, mas alguma coisa está prendendo na cadeira, e aí ele não consegue, ele entendeu a mensagem, o Espírito Santo falou com ele, mas ele não vai lá na frente aceitar a Cristo por alguma razão que o prende na cadeira. E eu comecei a lembrar dessas situações, eu disse, essas pessoas não tiveram ousadia para romper com isso. Porque ousadia, irmão, é ter coragem para fazer alguma coisa. E eu comecei a pensar, por que tem que ter coragem para escolher o novo caminho? Se a gente sabe que o novo caminho é melhor, se a gente sabe que o novo caminho é a melhor escolha, por que tem que ter ousadia? Porque o novo caminho é novo, é inovador. E a maioria das pessoas estão presas no seu comodismo, na sua zona de conforto, onde ela já conhece, onde ela tem medo de encarar o novo. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe por que as pessoas têm dificuldade de romper com hábitos destrutivos em sua vida? Porque ele está acostumado, ali ele domina, ali é a zona dele. Mas quando ele tem que encarar algo que ele não conhece, um novo hábito, uma nova coisa, ele já fica receoso, será que eu vou aguentar? Gente, isso que nós fizemos aqui, esse desafio, 14 dias de jejum só na água, é desafiador para qualquer um, é desafiador para o pastor, é desafiador para você, é novo, eu nunca fiz isso, mas Deus tocou no meu coração para que eu fizesse. Você acha que eu não pensei várias vezes? Claro que sim, mas o Senhor falou comigo, sem ousadia, nós não rompemos com aquilo que é velho. Sem ousadia, eu não consigo viver o novo de Deus. Deixa eu te falar, ei crente, tem muito crente vivendo vida velha que não consegue romper com ela, porque não tem coragem, ousadia de encarar a vida nova que Deus tem. E vive a mesma coisa, o tempo todo a mesma coisa, querendo viver uma vida nova, mas não tem ousadia para romper com a velha. Não tem ousadia de dizer sim para o melhor caminho. Então não deixe que isso aconteça com você. Porque Deus dá oportunidade diariamente para nós de melhorar a nossa vida, melhorar a nossa pessoa, melhorar o nosso relacionamento com Ele. Mas eu preciso dizer sim para o novo de Deus. O texto deixa bem claro que Deus ele chama eu e você para uma convivência. Ele diz, olha, nos cheguemos a Ele, né? Se achegue, se aproxime. Deus quer proximidade. Deus quer relacionamento. Mas tem gente que, da vida antiga, só se relacionou com Deus distante. O Deus de um trono, que fica sentadão lá, esperando o vacilo para poder castigar. Vacilo dos seus filhos. Mas não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que quer relacionamento. O Deus da Bíblia é um Deus que quer te conhecer mais do que você imagina. Na verdade, Ele já conhece tudo sobre mim, sobre você. Mas Ele quer isso no relacionamento. Então Ele chama, aproximemo-nos, e Ele dá aqui as características para você se aproximar dEle com sucesso. Primeiro, um coração sincero. Irmãos, tem gente que chega para Deus e diz, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, a minha vida é só vitória, eu não sei o quê. O coração não está sincero. Parece quando o pastor liga para o irmão que sabe que o irmão está passando alguma luta, dificuldade. E aí, varão, como é que está? Só vitória, pastor. Tudo bem, aqui não tem problema nenhum. Não é verdade, o coração não está sincero. As pessoas parecem que têm medo
de apresentar um coração sincero e dizer assim, pastor, eu não estou bem. Eu não estou me sentindo legal, eu não sei o que é direito, mas sabe, a minha cabeça está assim, o meu coração está assim, eu não quero estar assim, mas eu estou. E aí a gente ora junto, a gente busca a solução junto, a gente faz isso com Deus, irmãos. Como é que a gente tem orado? Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, acrescenta isso, acrescenta aquilo outro. Ó, Senhor, parece uma lista de supermercado, cheio de pedido. Mas o coração sincero para dizer, Pai, eu estou preocupado, eu estou me esfriando, eu não quero que isso aconteça comigo. Senhor, queima o meu coração de novo. Eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei onde o Senhor me colocou. Eu não quero voltar para aquele lugar de miséria, lugar de sofrimento, lugar de derrota. Pai, não abre o coração para Deus, não abre o coração sincero ao Senhor e quer que Deus haja. Peraí, pastor, mas Deus não sabe tudo, sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de mim. E aqueles mais mecânicos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele esquece a outra frase e como está decorado, ele volta. Pai nosso que estás no céu, até ele poder falar toda a oração decorada. Isso não é um coração sincero para ser derramado diante de Deus. Coração sincero é você falar para Ele o que você está sentindo, irmão. Isso é a melhor oração. Segunda característica, para me aproximar de Deus, eu tenho que ter a certeza da fé, a convicção da fé. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que pede com dúvida, não recebe. Então eu tenho que ter certeza daquilo que eu sou, a minha identidade em Cristo, quem Ele é, o que Ele é para mim, o que eu sou para Ele, o que eu recebi, o que Ele conquistou para mim, a minha identidade em Cristo. Eu tenho que ter certeza. A gente vê os irmãos, as irmãs, às vezes duvidam, até da própria salvação. Você pergunta, quem aqui é salvo? Por quê? Porque começa a lembrar dos pecados que cometeram. Deixa eu ver, hoje eu pequei, eu acordei de manhã, eu chutei o cachorro, mas eu pedi perdão por essa parte. Salvação não tem nada a ver se você pecou ou não pecou hoje. Salvação tem a ver se você crê verdadeiramente. Salvação tem a ver se você realmente acredita que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu naquela cruz para salvar você. Se você crê, quando te perguntarem, você é salvo? Sim, eu sou salvo. E a gente sabe que a salvação acontece nos 3 períodos de tempo. No passado, no presente e no futuro. É por isso que a Bíblia traz versículos que dizem que nós já fomos salvos, que nós já estamos sendo salvos e que nós seremos salvos. Pastor, isso é incoerência. Isso não é incoerência, isso é processo. Quando aceitamos a Cristo, somos salvos. Quando começamos a caminhar em Cristo, é a santidade, estamos sendo salvos. Mas quando Jesus voltar, é a perfeição, seremos salvos. 3 fases. É um processo a salvação. Mas eu nunca posso duvidar de que eu sou salvo. Nós precisamos nos aproximar dele com um coração purificado de má consciência. Como é que eu vou me achegar a Deus? Odiando o meu irmão. Como é que eu vou me chegar a Deus querendo mal para outra pessoa? Como é que eu vou chegar a Deus se eu não amo nem os meus pais? Como é que eu vou chegar a Deus se eu quero amaldiçoar o meu vizinho? Como é que eu vou me chegar a Deus? Então eu preciso chegar a Deus purificado disso. A Bíblia diz que o santo não se mistura com o profano. Mas a gente tem visto
essa mistura no meio da igreja. Irmãos, quantos aqui são casados? Levante sua mão. Amém. Você sabia que o seu corpo é do seu cônjuge? É bíblico. O seu corpo é do seu cônjuge. Mas tem gente que parece que o seu corpo é para todo mundo e para as redes sociais. É status de bunda de fora, de peito de fora, de tudo de fora. Isso depois do culto. Você é crente ou não é? Você é cristão ou não é? Então o teu corpo é para o teu marido. O teu corpo é para a tua mulher. Ah, pastor, eu sou solteiro, então não é para ninguém, é seu agora. Mas não é para estar na rede social. Porque você quer despertar o desejo das pessoas? Você quer que as pessoas comecem a desejar o teu corpo? É isso que você quer? Porque não é isso que o crente tem que fazer. Mas não, é uma indecência na rede social. E, Senhor, te louvarei com toda a minha vida. Está louvando o capeta desse jeito, irmão. A gente precisa entender, santo não se mistura com profano. Ou nós somos ou não somos. Não tem meio termo. É uma geração que está sendo corrompida, trazendo o mundo para dentro da igreja. Isso não é de Deus. Então nós precisamos orar ao Senhor e decidir o que nós somos. Ou somos santos, ou somos profanos. Agora não dá para andar com os dois. Não dá para dizer que eu sou um santo se as minhas atitudes são de profano. Igreja, Jesus está voltando. E Ele vai levar a sua igreja santa. A sua igreja santa. Porque a igreja do Senhor Jesus é santa. Agora você consegue imaginar o funk do bundão no céu? Só os tigrão e a chuchuca na entrada do céu? Porque não vai ter. Se as virgens insensatas, porque não tinham azeite, ficaram de fora, você imagina as outras. As chuchucas, as tigronas, os tigrão, os imorais, não entra. Precisamos nos aproximar com o corpo lavado com água pura. Corpo lavado com água pura. Quem é a água pura e viva? Jesus. Mas como é que um corpo lavado se apresenta? Precisamos, irmãos, guardar firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem prometeu é fiel. Olha outra coisa difícil. Esperar a promessa de Deus se cumprir. Alguém aqui sabe dizer quanto tempo leva para Deus cumprir uma promessa? Um dia, alguns segundos, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. Tem gente que morreu e não viu a promessa se cumprir, mas morreu firme na promessa. O problema não é quando ela vai se cumprir, mas que ela um dia vai se cumprir. Deus fala para Abraão: você será pai de multidões. Olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Olha para as areias, assim serão os teus descendentes. Ele viu isso? Claro que não. Ele viu a descendência como um grão de areias? Como as estrelas? Não. Ele viu crescer? Viu. Mas ele não viu na proporção que Deus mostrou para ele. Não em vida. Talvez agora, na glória, ele possa ter contemplado. Eu, você, somos descendência espiritual de Abraão. Agora conta
Só aqui no Brasil, 60 milhões. Só aqui no Brasil, 60 milhões. Será que Abraão podia imaginar? Na época dele não tinha 60 milhões de habitantes. Será que ele podia imaginar que a sua descendência seria tão grande desse jeito? Claro que não, mas ele confiou e ele foi até o fim. Ele se manteve firme. Agora o problema é que quando a palavra diz aqui, olha, guarda isso sem vacilar, a igreja está cheia de vacilão. Aqui não, né, igreja? Mas por aí está cheio de crente vacilão. Deus faz uma promessa, Deus mostra na sua palavra, mas o crente não tem paciência de aguardar o cumprimento, e aí ele começa a decidir por ele mesmo. Ah, está demorando demais. Vamos lá com Abraão de novo. Deus diz para Abraão, você vai ter um filho que será herdeiro de tudo que você tem, um filho que eu vou te dar. Abraão começa a esperar junto com Sara. Não tem paciência, e a Sara diz assim, mas como? Eu estéril, meu velho ficando velho. Tem alguma coisa errada nessa promessa. Abraão, te deito com a minha serva, e aí ela gera um filho para nós. Aí foi o erro. E até hoje a descendência do primeiro filho de Abraão briga contra a descendência do segundo. Até os dias de hoje. Porque desses dois se formaram duas grandes nações, várias tribos, e até hoje brigam. Porque Abraão não soube esperar o cumprimento dessa promessa. Ele tentou dar uma forcinha para Deus, como muitos costumam querer dar. Agora, quais os cuidados que devemos ter nessa caminhada, irmão? Primeira coisa, olha o que diz aqui. Animemo-nos uns aos outros. Animemo-nos uns aos outros em amor e na prática das boas obras. Tem irmão que não vê outro irmão, ou melhor, que só vê o outro irmão em dia de culto. Tem irmão ou irmã que não se relaciona com ninguém, só com os da sua casa. Tem irmão e tem outra irmã que se você não for atrás, some. E depois diz assim, saí porque o pastor não veio na minha casa, saí porque o irmão não veio na minha casa, saí porque o cachorro do vizinho não veio na minha casa. Tem dificuldade de relacionamento, irmão? Isso não é para o povo de Deus. Ora para Deus tirar isso da tua vida, porque isso é o capeta que te colocou. Pessoas que não saem de casa, pessoas que têm dificuldade de falar com o outro. Gente, a gente monta as programações achando que os irmãos vão ficar felizes. Cadê os irmãos? Cadê? Vou sair daquela igreja porque lá não tem atividade, lá eu não tenho oportunidade. Você não quer, irmão. As oportunidades estão aí. Não quer ser líder de célula, não quer estar em célula, não quer ser discipulado, não quer discipular, não quer dirigir, não quer pregar, não quer fazer nada, quer ficar sentado no banco? Pede para Deus te levar antes que você se desvie, varão. Porque banco não segura ninguém não, o que segura fazer boas obras, estar envolvido. Você não vai esfriar. Agora, se você não se envolve com nada, a tua luta vai ser uma, na verdade, gigante. Não está se envolvendo com nada, não faz nada. Não, meu Deus do céu, agradeça a Deus por ainda estar de pé. Porque nós nos relacionamos. Jesus nos ensina relacionamento. Mas a igreja do Senhor Jesus, discípula dele, está com dificuldade de se relacionar.
Existem igrejas, irmãos, que a pessoa entra e sai, e às vezes não recebe nem a paz do Senhor. Pode perguntar por aí. Porque está cada um preocupado com o seu próprio umbigo, com a sua própria história, e não tem tempo de bater 2 minutos de prosa com o irmão. Culto termina. Recebe a unção do The Flash. Não posso perder tempo na minha vida, pastor. Tempo é dinheiro. Tempo é uma coisa preciosa. O que eu vou ficar fazendo aqui, conversando com o irmão? O que eu vou ficar? Relacionamento! É isso que você tem que ficar fazendo. Se relacionar. Agora não. Eu monto um ciclo para mim e eu só quero falar com esses. A gente precisa refletir muito que tipo de cristão nós queremos ser. Animemo-nos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Palavra de Deus. Ainda diz assim: não deixemos de nos congregar. Olha para as cadeiras que estão vazias, irmão. Não sei se você tem ideia, mas nós já passamos de 200 membros na igreja. Não sei se você tem ideia disso. A pergunta é: onde eles estão nesse exato momento? Você sabe, eu tenho um sonho, desde que eu me tornei pastor, de um dia ter todos os irmãos na igreja, para poder tirar uma foto histórica. Eu sei que esse vai ser o único momento. Até hoje eu nunca consegui. Mas um dia desse eu estava conversando com o pastor Giovanni e eu tive uma brilhante ideia. Vai ter um dia que vai chegar no WhatsApp de cada um. Hoje, distribuição de R$1.000 para cada um que estiver na igreja. Quantos você acha que vem? Vai vir até o vizinho querer aceitar Jesus, meu irmão. R$1.000! Me converto agora. Aí talvez assim a gente tire a nossa foto. Porque nem churrasco, nem feijoada, nem comida que metodista ama está tendo efeito para juntar o povo. Jesus tem misericórdia de nós, meu Pai. Mas nós não era assim. E nós não vamos mais ser assim. Em nome de Jesus. Deus está quebrando com isso. Que o diabo colocou nesta igreja, nesse semestre. Reunir, congregar. Não deixemos de nos congregar. Ah, pastor, eu acho que esses dias eu ouvi. Pastor, eu acho que não precisa de igreja para chegar a Cristo. Eu sirvo Cristo sem igreja. Você acha que serve Cristo sem igreja? Porque onde é que está o corpo de Cristo? Na igreja. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja e que o cabeça do corpo é o próprio Jesus. Agora me explica como é que você se liga ao cabeça sem estar ligado no corpo. Aí eu pensei numa dinâmica de fazer hoje à noite. Faz assim com o seu dedinho. Por favor, acolhida, pega aquela serra e passa cortando o dedo de todo mundo e joga aí na frente. A gente vai entender como é que um membro se liga com a cabeça sem estar ligado no corpo. Será que a gente consegue fazer isso? Em igreja, sim ou não? Nunca. Esse membro só tem vida se ele estiver ligado no corpo. E esse corpo ligado com cabeça, que é Jesus Cristo, comanda. Aí a gente pega essas pessoas que são hoje chamadas de os desigrejados. Para mim, aí sim, são os desviados. Porque se desviaram do ensinamento de Deus que diz: o congregar é necessário. Aí ele olha para a palavra de Deus e diz assim: ué,
Deus errou? Aqui Deus diz que é necessário congregar, que nós não deixemos de nos congregar. Mas aí tem essas pessoas dizendo que não é preciso congregar. Quem está certo? Esses energúmenos ou a palavra de Deus? Pastor, não fala assim, porque quando o vídeo cai na rede social, os energúmenos vão criticar o Senhor, não estou nem aí. Eu quero agradar a Deus e não aos homens. Eu quero esclarecer para você, que é dessa igreja, o erro que está sendo cometido por muitos, de achar que tem vida fora do corpo. Se você acha que tem vida fora do corpo, tem que riscar o versículo da Bíblia. E não é só esse. Vários textos falam do corpo de Cristo, da união dos membros. Agora, quando é que eu tenho que fazer isso, pastor? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem acredita aqui, verdadeiramente, que a gente está vivendo o princípio das dores e os últimos tempos? Quem acredita nisso? Levante sua mão, por favor. Amém. A maioria aqui acredita, quase 100%. Eu também acredito. Agora, olha o que o texto diz. Que eu devo animar um ao outro no amor e na prática das boas obras, que eu não devo deixar de me congregar, quanto mais o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Cristo. Eu devo estar cada vez mais junto, congregar, porque o dia se aproxima, irmão. Então eu tenho que pegar fogo perto do braseiro. Aquele que faz churrasco sabe que quando ele pega ali o carvãozinho, está tudo junto pegando fogo, o calor é intenso. Mas pegue uma pedrinha, uma brasa, e tire da churrasqueira e ponha no chão. É questão de tempo aquela brasa se apagar. Mas peraí, ela não estava pegando fogo? Ela não estava acesa? Por que ela se apagou? Porque ela foi retirada do meio das outras brasas. E ela não teve força por si só para continuar queimando. Você está entendendo a importância do congregar? Ah, pastor, mas é porque eu estou procurando a igreja perfeita. Amém. Quando você encontrar, você me liga, tá? Porque até hoje eu não encontrei ela. Eu quero nem que seja de fora, assim, de fora, olhar, para ver como é que é uma igreja perfeita. Porque eu não quero entrar para não contaminar ela e não estragar a sua perfeição. Então, o irmão que encontrar a igreja perfeita, por favor, manda o endereço para mim que eu quero ir lá visitar. Mas de longe. Só para eu saber como é uma. Isso é balela para quem não quer servir. Isso é balela para quem não quer mudar. Isso é balela, é argumento fajuta para quem não quer ter compromisso e envolvimento com Deus. Não, eu só vou quando a igreja for perfeita. Então Jesus vem e você fica aqui procurando a igreja perfeita. Porque a perfeita só quando ele levar. Lá sim, será perfeito. O resto vai ficar aqui. Passa pela grande tribulação. O fogo da grande tribulação talvez forge alguns cristãos. E aí tem uma segunda chance no milênio, né? No julgamento do milênio. Só Deus sabe. Outra coisa que nos ensina. Abandone a prática do pecado. Você recebeu a graça capacitadora. Eu quero encerrar o sermão com isso aqui, irmão. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13, por favor. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês, presta atenção, igreja, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento
para que vocês a possam suportar. Eu quero desmitificar uma coisa aqui. Aquele monte de crente que justifica o pecado com a seguinte frase: pastor, a carne é fraca. A tentação foi tão forte, pastor, tão forte, porque a carne é fraca, e aí eu pequei. Deixa eu te falar uma coisa. Tem cristão que acha que a tentação é sobrenatural, é algo poderoso, que o diabo tem poder de nos fazer pecar, que o diabo tem poder de fazer a gente cair. Mas o texto diz que não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, do homem, não do diabo. Peraí, pastor, mas não é o diabo que nos tenta? Vou mostrar para você como é que ele tenta nós. Ele sabe o que eu e você gostamos de fazer de errado. Ele sabe de onde Deus nos tirou. Está aqui dentro de nós, na natureza humana. Aí o diabo pega um catálogo, o catálogo do inferno, e põe na frente do crente. Vê aí, ó. Escolhe aí aquilo que tu gosta. Aqui tem prostituição, tem pornografia, tem drogas, aqui tem adultério, aqui tem fornicação, aqui tem todo tipo de pecado, entendeu? Aquilo que tu gosta. Escolhe aí um catálogo. O crente olha o catálogo do diabo, vê o produto que lhe agrada e diz: preço tá bom. E ainda parcela? Você já reparou como é que vendedor de catálogo trabalha? É assim ou não é, varão? Ele tem que colocar o catálogo na mão do cliente. Porque se o cliente não abrir o catálogo, ele não compra. A estratégia do vendedor por catálogo é colocar o catálogo dos produtos dele na mão do cliente, para o cliente, pelos olhos, olhe e no coração deseje. Você sabe como é que o diabo trabalha? Da mesma forma. Não que a profissão tenha a ver com capeta, tá, varão? Mas é a mesma metodologia. Ele chega para o crente, abre o cardápio do inferno, o catálogo do capeta, e diz: olha, escolhe aí o que tu quer. Aí o crente, que acha que a tentação é sobrenatural, não é humana, não é natural, não resistir, pastor. A carne é fraca. O problema já começa aqui. Crente não deve ver em carne. Crente deve ver no espírito. Se o crente já justifica a queda por causa da carne, é porque está vivendo de forma errada. Mas aquele que vive em espírito, ele resiste. Porque presta atenção aqui, irmão. A tentação é natural. E nenhuma delas é acima do que eu e você podemos suportar. Está escrito na palavra de Deus. E se está escrito, é verdade. Agora, o que é sobrenatural aqui? Sobrenatural é o livramento que Deus dá para que a gente possa suportar. Isso vem de Deus. O livramento é sobrenatural, a tentação é natural. O livramento vem de Deus, a tentação vem dos nossos desejos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu quero aqui quebrar algo que eu também já preguei a respeito. Você se lembra da mulher pega em adultério? Jesus estava escrevendo na areia. Aquela mulher não é condenada. E Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Presta atenção aqui. Eu já preguei assim, já ouvi muita gente pregar. Será que Jesus não sabia que aquela mulher voltaria a pecar? Então, na verdade, o que Jesus devia estar dizendo para ela é o seguinte: vá e não adultere mais. Eu já preguei assim.
Mas Deus falou de forma diferente comigo esses dias. Se fosse para dizer isso, Jesus tinha dado o nome do pecado, que não era mais para ela cometer. Mas Jesus diz, vá e não pequem mais, porque sobre ti e tem a graça capacitadora, que faz você resistir e não pecar. Está sobre mim, está sobre você. Está sobre mim, está sobre você. A verdade é, só peca quem quer. Essa é a verdade. Quando Jesus fala, vá e não peques mais, ele está falando dessa graça que é derramada sobre todo crente, que é uma unção que nos capacita a dizer não para o pecado. Eu e você, nós temos condição de viver sem pecar. E o texto fala sobre aqueles que vivem propositalmente no pecado. Isso aqui muda o que muito crente acha sobre a graça que pode fazer tudo. Eu quero ler o finalzinho dele com você. Diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, está falando com crente aqui, tá, irmão? A palavra está falando com crente aqui. Aquele que recebeu a verdade. Conhecimento da verdade. Já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, aquele que decide viver propositalmente o pecado, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Espera aí, está chamando o crente que optou a viver o pecado de adversário? É isso mesmo. Mas não para aqui. Olha o que diz aqui. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, Antigo Testamento, a lei de Moisés, a lei, ela foi até Jesus. Amém? A partir de Jesus, agora presta atenção em outra coisa aqui. Tem gente que acha que a lei acabou em Cristo. A lei não acabou em Cristo. A lei mudou em Cristo. Jesus trouxe uma nova lei, porque o sacerdócio mudou. O sacerdócio levítico do Antigo Testamento agora é o sacerdócio de Melquisedeque na pessoa de Jesus. E quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Vamos lá. Durante o sermão, várias vezes Jesus diz assim: você não sabe que diz que aquele que adulterar, se for pego em flagrante adultério, é condenado? Mas eu, porém, vos digo que aquele que desejar no seu coração a mulher do próximo, este já cometeu adultério. Espera aí, vamos ler aqui o negócio? Vamos ver aqui? O Antigo Testamento parece que está mais brando do que o Novo Testamento. Ali eu precisava ser pego em adultério para ser apedrejado. Aqui, no Novo Testamento, na graça, está dizendo que se eu desejar a mulher do próximo, eu já cometi adultério. Deixa eu te fazer uma pergunta. Parece que o padrão diminuiu ou o padrão da lei aumentou? O que você acha? Com certeza aumentou. Então não tem balela nenhuma de que na época da graça não tem lei. A lei ela foi mudada. Só que a lei antes, que não tinha o poder de salvar, de aperfeiçoar, hoje é a graça. É a graça que aperfeiçoa. Mas os mandamentos ainda permanecem. Os ensinamentos de Jesus ainda têm validade. E ainda tem que ser obedecido. Por quê, pastor? Olha aqui. Aquele que rejeitou a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança,
com o qual havia sido santificado e insultou o Espírito da graça. A condenação na graça. Essa história de que na graça eu posso fazer tudo é mentira do diabo. A graça não é uma autorização para pecar. A graça é uma unção para nós resistirmos ao pecado. É uma capacitação para que eu e você possamos viver verdadeiramente o novo e vivo caminho. Antes os homens não tinham isso. No Antigo Testamento não havia essa unção. Era por isso que era impossível cumprir a lei. Mas hoje essa unção existe. Então é possível nós cumprirmos a lei de Cristo. E ele disse, eu não vim abolir a lei. Eu vim cumprir. Mas ele não estava se referindo à lei de Moisés. Ele estava se referindo ao cumprimento profético da lei que ele veio estabelecer. Amém, igreja? Então pense muito bem nessa mensagem. Eu sei que você é um cristão, um filho e uma filha de Deus. Talvez algumas atitudes da tua vida não estejam em condições de dizer que você é um, mas você tem toda a capacitação do Espírito Santo para mudar isso na sua vida. Para que as pessoas possam olhar para as suas atitudes e dizerem, é um filho, é uma filha de Deus. Quem crê, tem atitude de quem crê. Quem é, age como quem é. Eu não posso dizer que sou e as minhas atitudes falarem diferente. Porque aí dirão que eu sou um hipócrita. Mas quando eu falo e pratico aquilo que eu falo, as pessoas entendem que eu sou um filho e uma filha de Deus. Amém? Fique de pé. Vamos